Iniciando o nosso Diário Cast no oferecimento da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A FIEP e os sindicatos patronais trabalham para fortalecer a indústria e contribuir para o crescimento de Pernambuco. Com capacitação, suporte jurídico e incentivo à inovação e exportação, ajudamos a criar indústrias fortes, que transformam desafios em oportunidades e trazem desenvolvimento para todos. Hoje, neste episódio, conversamos com o Dr. Walter França. Seja bem-vindo, Dr. Walter França, especialista cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo. Tantas especialidades cuidando da qualidade de vida das pessoas, Dr. Walter. Exato, é um prazer imenso estar aqui com você, interagindo com o seu público. Estamos aqui para trocar ideias e trazer alguns informes que possam esclarecer melhor a população. E são muitos nessa área do tratamento da obesidade. Primeiro que a obesidade é um problema global, não é, doutor? Pois é, hoje representa a principal causa de morte evitável. Obesidade e o tabagismo, não é? O tabagismo diminuindo em cima das campanhas a nível mundial de combate ao tabaco. Já a obesidade ela está sendo crescente mundialmente, né? Ela cresce muito com a cultura alimentar, está muito relacionada com a própria evolução dos tempos, sabe? O aparato hoje, que tudo é automatizado, e aí tem outro aspecto, que é a insegurança da população, que faz com que cada vez mais as crianças sejam educadas confinadas, diferente da nossa infância, onde nós vivíamos jogando futebol nas praças, Sim. correndo nas praças, brincando nos jardins, sabe? Hoje isso é uma temeridade, não é? Mas olha, o fator mais importante é o impacto da cultura alimentar. Esse, inegável, que é o fator mais importante. Que é o doutor que os nutricionistas falam que a gente deveria descascar mais e desembrulhar menos, né? Isso, descascar as frutas e deixar de estar abrindo pacotinho. Exatamente, é o que nós fazíamos na nossa infância. Quando iam nas escolas, a gente levava a lancheirinha. É verdade. E lá nós descascávamos a laranja, a maçã, entende? Eram hábitos muito mais saudáveis. Hoje os fast foods estão imperando por aí, e até no Japão hoje, que não existia obesidade. Existia obesidade naquelas pessoas que eram preparadas, os lutadores de sumô. É verdade. Que eles eram preparados para engorda. Não é? Mas, olha, hoje é um problema mundial. Entre os adolescentes, é um grande problema no Japão hoje, isso. Também. Pela migração dos fast foods. Né? Doutor Walter, e como tratar essa realidade na sociedade, então, global? Quando a gente tem aqui hoje cada vez mais adolescentes com a dificuldade a falta da prática de esportes, as telas que estão conosco o tempo todo e nos fazem ficar sentados diante delas e nos tomam um tempo, e a gente vai ter essa necessidade de estar cada vez mais sentados, produzindo menos, gastando menos calorias, engordando mais. Pois é, mas isso deve começar dentro de casa, na cultura alimentar. A genética é um fator importante da obesidade. Tem uma frase, olha, lá em casa todos são gordos, inclusive o cachorro. Então não é a genética, é a cultura alimentar. Se você muda a cultura alimentar, então isso é fundamental, é básico. E veja, o peso, a obesidade, está numa equação entre ingesta e queima calórica. Sim. Se você ingerir menos calorias, uma dieta saudável, e se você queimar calorias, tiver exercer uma atividade física, você vai estar em equilíbrio. O Michael Phelps, aquele grande nadador norte-americano, ele tinha uma ingesta diária em torno de 8.000 calorias. Opa. A nossa ingesta oscila assim em torno de 2.000, 2.500 calorias, sabe? Então esse excedente todo é porque ele precisa, porque ele é um atleta de alta performance. Ele queimava no exercício. Queimava no exercício, sabe? E esses atletas, eles precisam ter um aporte calórico muito grande. Então isso está dentro desse equilíbrio, sabe? O estabelecimento desse equilíbrio é fundamental para todos. Para nós que não... E para os operados também, dentro do contexto da manutenção da perda ponderal. Agora, quando o senhor falou agora dos operados, doutor, a quem faz bem a operação? Porque a gente imagina sempre que a intervenção da cirurgia é algo que deve ser prorrogado, ou melhor,
a necessidade da operação? Desculpe que eu não tenho nem o termo correto. Quem deve passar por uma cirurgia? Pois é, Raul, veja, eu estou aqui para trazer essas informações. Veja, existia aquela frase, olha, eu tenho muito medo de cirurgia, abomino a operação, sabe? Olha, hoje, a segurança de uma operação de obesidade e para doenças metabólicas é muito grande, sabe? Você não ouve falar mais de óbito, sabe? O índice de mortalidade, ele representa em torno de 0,1 a 0,2%. Ou seja, a cada 2.000 pacientes, iria falecer um, sabe? É um número extremamente pequeno. O índice de mortalidade na população de obesos importantes é 10 vezes maior, em decorrência de doença coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, diabetes e suas consequências todas. O diabetes abre um leque de N problemas, né? Então, olha, vai por aí. Além da qualidade de vida, sabe? Que está sempre um indivíduo que não tem qualidade de vida, Sim. Ele não tem um sono repousante. 60% dos pacientes obesos importantes, eles têm apneia do sono, que isso interfere em vários segmentos, dentro do contexto de trabalho, dentro do humor, levando à doença cardíaca também. Tem as questões inerentes à doença do refluxo, sabe? Que é um incômodo muito grande. Sim. Tem os problemas inerentes às mulheres que não podem engravidar, às vezes, pela chamada síndrome do ovário policístico. Tem os desconfortos em relação ao arcabouço ósseo, dor no joelho, na coluna, no tornozelo, sabe? Então, hoje, cada vez mais, as operações eles tornam seguras. Os pacientes hoje, eles ficam, na grande maioria, ficam um dia no hospital. Eles se alimentam no mesmo dia. O jejum preparatório para a cirurgia hoje, em cima de protocolos que são realizados, são apenas 3 horas. 3 horas depois da cirurgia, eles já estão se alimentando. E com uma semana, estão nas academias, realizando toda e qualquer atividade física. Nesse pós-operatório já chega a isso, doutor? Porque Por uma semana ele já volta... Porque é cirurgia minimamente invasiva. A gente está na era dos procedimentos minimamente invasivos. Aí entra aí a cirurgia videolaparoscópica e entra a robótica. E aí, só abrindo um pouco, entra a inteligência artificial, não é? Que ele adentra no contexto da cirurgia robótica, onde hoje, nos grandes centros, a maioria dos robôs são manuseados pelo humano. Sim. O cirurgião é quem manuseia, através de um console, os braços do robô. Sim. E na inteligência artificial, a forma mais avançada, o próprio robô é quem faz todo o ato operatório. Porque a cirurgia é um ato repetitivo, o robô armazena todas as informações e chega lá, realiza com otimização e com uma acurácia, com uma precisão maior do que a mão humana. E aí o médico está presente supervisionando o processo. E cada vez mais isso vai fazer parte do arsenal terapêutico, né, em todos os problemas de saúde. Isso que eu vi na semana passada, se dizendo que se inaugurou na China um hospital todo controlado por IA. Sim, é isso que vai ocorrer? Na China, hoje não, já há algum tempo, que tem cabines que você surge com problema de, como as viroses agora, tosse, vômito, febre. Aí você adentra numa cabine daquela, tem lá uma série de questionamentos, você vai preenchendo os seus sintomas, ele junta todas essas informações, elabora um diagnóstico e você sai da cabine com a receita médica, sabe? Sem você precisar ir numa urgência para um atendimento emergencial. E como é que os médicos observam isso, doutor? Pois é, Haldney, veja, isso traz um impacto, né, dentro do contexto da saúde. E aí há uma quebra da chamada relação médico-paciente. Aí entra o contexto da humanização. Sabe, isso não tem humanização. Sim. Não é? E a humanização é fundamental. Vou citar um exemplo dos médicos cubanos que estiveram aqui nas nossas cidades
longínquas aqui no interior, Sim. que eles não eram medicamente bem qualificados. Uma boa parte deles não eram nem diplomados em medicina, mas, olha, eles eram extremamente cordiais, atenciosos, gentis, interagiam com a população. E veja, a população precisa muito do calor humano, Sim. da mão, sabe, do ouvir. Então, sabe, isso aí foi terapêutico. Principalmente no momento que você está se sentindo fragilizado por alguma deficiência orgânica. Exatamente. Deixaram saudade lá no interior. Entende? Deixaram saudade. Hoje, a população reclama muito dessa relação fria do médico que vai lá e mal examina, mal ouve, mal olha e já solicita uma série de exames. Isso precisa de uma reflexão. E as nossas universidades, dentro do contexto da formação, estão muito ligadas a esse aspecto da humanização, sabe? Sim. Isso, a quantidade de cursos que a gente tem hoje também no mercado, doutor, isso tem suprido essas necessidades? Esses médicos mais jovens têm percebido a necessidade dessa humanização na medicina? Pois é, veja, isso é uma coisa que quando surge muito a qualificação cai um pouco, né? Veja, teve um último levantamento aí que, pela Organização Mundial de Saúde, o ideal é que você tenha em torno de aproximadamente 7%, ou seja, para cada 7%, para cada 1.000 habitantes, 7 médicos. Certo. Né? Aqui no Nordeste nós estamos com aproximadamente um pouco menos de 3%. O Sul atinge um pouco mais, 5%, 6%, está mais próximo do que isso. Tem algumas grandes cidades no país que têm até uma pletora. São Paulo, as grandes capitais. Mas aqui ainda nós carecemos de médicos. Sabe? Agora, precisa qualificação. A gente falou ainda há pouco, no início, inclusive, da entrevista, as injeções, o Monjaro, que é um nome que as pessoas... O que é esse Monjaro que as pessoas falam tanto na hora do emagrecimento, que estão usando e podem usar, é importado, tem que agora ter receita? O que é exatamente? Veja, a cirurgia, ela leva a um bloqueio na liberação, ele estimula a produção de algumas chamadas incretinas, que são hormônios que vão levar a um bloqueio, que vão levar à estimulação da produção de insulina. A cirurgia também diminui a produção de grelina. A grelina é o hormônio que gera a fome, que gera o apetite. Nós, quando estamos com fome, a grelina está num nível elevado na nossa circulação. E as operações que são realizadas, eles bloqueiam a produção de grelina. As operações estimulam a produção de leptina, que é um hormônio que gera a saciedade. Então, nós, para ficarmos satisfeitos, é preciso que a gente tenha uma ingesta de um quantitativo razoável, o estômago enche e leva a mensagem via hipotálamo, chega ao hipotálamo, no cérebro, dizendo, olha, estou satisfeito. A operação tem esse plus, sabe? E aí a indústria farmacêutica começou a sintetizar esses hormônios, não é? Através desses medicamentos. Aí tem a geração dos Ozempic, eu estou falando de nome comercial, não é? Ozempic, o Mounjaro, bom, que são drogas potentes, sabe? São muito eficientes, mas olha, elas foram lançadas há pouco tempo. Estão aí mostrando trabalhos que você tem alguma interferência a nível do nervo óptico, levando a lesões graves oftalmológicas. Sim. Tem trabalho já mostrando isso. Então, é preciso que tenha um freio nisso, sabe? Agora, inegável que são drogas éticas, sim, elas são potentes, e eu considero como um grande coadjuvante dentro do tratamento da obesidade. Quando você une remédio com cirurgia, você está ofertando aquilo que tem de melhor para a população. É aquilo que a gente chama de gold standard ou padrão ouro. É a utilização de remédios e a operação. Doutor, para um adolescente, que hoje também as famílias ficam preocupadas, e a partir de que idade seria recomendável um adolescente que está com obesidade, conforme a necessidade da cirurgia, ele pode ser
aconselhado a fazer uma cirurgia? O Haldane, veja, não é uma forma boa de você analisar assim, enquadrar um indivíduo dentro de aspectos assim de idade, as idades mais limítrofes, né, para baixo ou para cima, sabe? É ver cada indivíduo individualmente. Certo. Cada indivíduo de forma particular, sabe? E analisar assim amplamente, ou seja, ter uma visão holística, ver ele como um todo. Você sabe que a obesidade ela traz consigo uma série de doenças associadas, não é? Um leque. No adolescente, no jovem, a doença associada mais grave é a de ordem emocional. A depressão, a fobia social. Essas crianças, elas são muito vítimas de bullying. Elas não conseguem viver dentro desse universo que a gente vê aí na mídia social, de beleza, de exposição. Eles são retraídos, não saem de casa. Alguns, quando estão no início da faculdade, trancam a faculdade. Eles não têm um bom aproveitamento na escola, sabe? Então, é aí a questão emocional. Aí tem que se avaliar e pesar, sabe, qual o momento que seria ideal. Em termos de idade, sabe, eu já operei adolescentes com 15 anos. Sabe, eventualmente, 14 anos é possível, mas isso tem que ser um pouco... Não dá para passar uma linha reta. Não tem uma linha reta. Ser cartesiano, não. Tem que avaliar caso a caso. É caso a caso. Perfeito. Impressionante. A colocação foi perfeita. É ótimo que a gente saiba disso, até porque algumas pessoas ficam... Está na idade de fazer, não está na idade de fazer, então não é a idade que vai determinar exatamente. Veja... Mas há um contexto. O Haldane, acho que o conceito de saúde, lá para trás, era você não ter doença orgânica, né? Uma outra coisa, eu me lembro que na minha geração, eu menino, minha mãe encontrava com as amigas, como você está bem, você está gorda, sabe? Era um elogio, até porque o conceito de beleza naquela época era diferente. Está aí a Mona Lisa, não é? E estar gordo era sinônimo de prosperidade. Estava sadio, estava bem. Prosperidade. Sim. O bebê Johnson, que era aquela criança gordinha, né? Então essa história mudou, mas mudou assim, ó, da água para o vinho, né? Hoje sabe-se que obesidade não tem nada a ver com saúde. Olha, eu sou um gordinho saudável, minhas taxas são todas normais. É um equívoco. Existem outros problemas que estão atrelados a isso ou que vão chegar inexoravelmente, sabe? Então, veja, a gente tem que pensar nisso. Aí, voltando, que o conceito de saúde era o bem-estar físico. Hoje é o bem-estar físico, mental e social. É a coisa mais ampla, tá? É a junção disso. Hoje se prima por qualidade de vida. Isso é que é fundamental. Então, se deve operar hoje ou ontem, sabe? Tem que avaliar isso, né? Doutor Walter, as pessoas que já passaram pela cirurgia bariátrica, elas têm uma tendência que, se relaxarem, voltam a novamente ficarem mais pesadas, a engordar? Sim, sim. Daí que é fundamental a conscientização que tem cada um no sentido da mudança de hábito, né? Mudando o seu cardápio, lógico, abrindo um parênteses aí, deixando espaço para o seu doce em algum momento, a sua massinha em algum momento, a bebida alcoólica em algum momento. Tudo é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Moderadamente. Moderadamente, não é? E agregar uma atividade física como remédio. Como remédio que o hipertenso toma diariamente, aquele comprimidozinho para pressão, ele ir na academia como remédio e queimar, sabe? Adquirir massa magra. Massa magra é fundamental dentro de um contexto da longevidade, sabe? E a população, ela está em cima de todos esses conhecimentos da medicina, sabe? Que se na minha infância era 55 anos, o cara chegasse a 55 era ótimo. Hoje nós estamos com 76 anos, a expectativa de vida, e cada vez mais aumentando. Vai chegar a 100 no Japão, que tem o país onde tem a maior expectativa de vida do mundo, né? Está cada vez mais subindo, acima de 80 anos. Né? Chegar aos 90, aos 100 anos. Doutor Walter, a mulher que faz uma cirurgia bariátrica, ela vai ter a sua vida
reprodutiva normal? Normal. Isso é uma das indicações. São aquelas pacientes que têm a chamada síndrome do ovário policístico, a infertilidade, porque a obesidade acarreta um descompasso hormonal, um desequilíbrio hormonal. Né? E com a perda de peso, há um equilíbrio dos hormônios. Elas passam a se tornar férteis. Em relação aos homens, existe uma tese, na época que eu trabalhava no Oswaldo Cruz, desenvolvida lá, foi uma tese de doutorado de Araquém, que era um urologista, em relação aos pacientes obesos, homens, fazendo uma análise comparativa pré e pós-operatório. A disfunção erétil tinha lá uma incidência importante. Ele obeso? Ele obeso. Depois da cirurgia, com emagrecimento, teve um equacionamento muito grande, resolução muito grande da disfunção erétil. Né? Olha só, interessante. Porque também a disfunção erétil é multifatorial. Né? O próprio hipertensão, as drogas, o diabetes, algumas drogas concorrem para isso. O ato sexual é um ato aeróbico que exige performance, esforço, né? Além da própria imagem. Né? Você se sentir atraída pelo outro, isso gera um estímulo, né? É multifatorial. O operado bariátrico, ele tende a ter mais depois atração pelo álcool? Se torna um alcoólico ou não? Pois é, rapaz, isso é uma coisa que estava há muito tempo. Não existe uma evidência científica dessa relação, sabe? Não existe uma evidência científica. Agora, passa a ter um consumo maior de álcool pós-cirurgia da obesidade? Diria que sim. Porque como ele passa a ter uma reinserção social, e a relação social está muito atrelada a comemorar a vida. Sim. Comemorar a vida, o álcool vai por aí. Na celebração que ele pratica. Uma celebração. O outro aspecto é um detalhe a operação que mais se realizava, e era única como operação de sucesso, e ficou aí durante muito tempo, era a cirurgia do bypass gástrico, que inicialmente era chamada gastroplastia ou cirurgia da redução, na linguagem popular, cirurgia da redução do estômago com desvio intestinal, que é hoje a cirurgia do bypass gástrico. Essa operação, ela faz com que a ingestão de álcool, imediatamente, ela chega ao estômago e pelo bypass que é feito, ela já chega lá no intestino delgado, é onde há absorção. Então, o nosso modelo não operado, o álcool vem, para no estômago, porque a gente tem ali um esfíncter que contém um pouco o alimento a ingesta dentro do estômago, e depois ele é liberado lentamente para percorrer o trato digestivo, aí passa pelo intestino delgado, onde há absorção. O operado, com essa operação, ele tomou o álcool rapidamente absorvido, entende? Então era uma coisa que pegava muito rápido. O quantitativo de álcool que ele tomava antes, ele tomando o mesmo, ele ia ficar sempre embriagado. Mas olha, hoje as operações mudaram, sabe? Tem um outro leque de... E o que é mais praticado hoje, doutor? Veja, estão crescendo outras operações. Tem uma operação chamada sleeve, que consiste em você transformar o estômago diminuindo o estômago, gerando um aspecto semelhante assim como uma banana, certo? E essa operação não mexe na absorção, não tem desvio do trato digestivo. Ela tem se mostrado assim como, hoje quase que no mundo inteiro, a operação mais realizada, né? Nos Estados Unidos disparou, entende? E tem outros novos procedimentos, sabe, que recentemente foram até reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Então tem um leque de algumas operações, sabe, com grandes perspectivas. Os resultados da cirurgia, eles são muito bons naquelas pessoas que estão conscientizadas de absorver essa ideia da mudança de hábito alimentar, né? Porque a operação como eu digo, é uma ferramenta excepcional, porque ela tira a fome,
entende? E ela controla esses hormônios. Né? Cabe você manter uma regularidade dentro de um cardápio saudável e você exercer uma atividade física. Se você faz isso, os resultados são maravilhosos. E aí entra o papel da chamada equipe multidisciplinar, onde o nutricionista dentro do acompanhamento é muito importante, a psicóloga sim, o endocrinologista, que às vezes teve um pouco de reganho, entra lá com remédio e aí, sabe, a eficiência é maior. Excelente. Dr. Walter, que prazer recebê-lo aqui no nosso DiárioCast, poder conversar com o senhor, que é um especialista sobre o tema, e agradecemos a sua visita ao nosso Diário de Pernambuco. Um prazer todo nosso, Raul. Estamos sempre à disposição. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Walter. Nós ficamos por aqui com o nosso DiárioCast de hoje. Próxima edição, quarta-feira, às 7 horas da noite. Um abraço e até lá.